Manhã Boa Nova tá de volta, convidando você para fazer parte da campanha Sacolinha de Natal. Você faz um Natal mais especial para pessoas muito especiais, que são os pacientes da unidade de longa permanência das Casas André Luiz. O Natal tá chegando e você junta a sua família, os seus amigos, e pode também até ser um Papai Noel dessas crianças para você acompanhar aí essa campanha, né? Sacolinha de Natal. Procure um dos colaboradores, pegue o seu cartãozinho para receber mais informações nas unidades do Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz de Santana, que fica na Rua Duarte de Azevedo 691, Zona Norte de São Paulo, ou se não, no Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, da unidade de Vila Galvão, que fica na Rua Vicente Melro 878, em Guarulhos. Lá você tem as informações de como participar dessa campanha, o que você precisa fazer para pegar esse cartãozinho e também como que você vai ajudar cada vez mais aos pacientes das Casas André Luiz. Todos nós aqui da FEAL também agradecemos a sua participação em mais essa campanha e desejamos um bom Natal a todos os pacientes também. E a gente sempre traz aqui os áudios, né, e das ouvintes que participaram, os depoimentos da Blitz FEAL, e hoje a gente vai acompanhar o da Sueli. Vamos ouvir. O direito. Blitz FEAL recebendo a nossa ouvinte Sueli. Conta pra nós como você conheceu a Rádio Boa Nova. Bom, eu conheci a Rádio Boa Nova já faz muitos anos. Mais ou menos em 2003 não morava aqui na Lapa, né? Morava na Vila Jaguara e lá eu pegava a rádio através da rádio mesmo, que nem era pela internet. E aí eu vi o Dr. Reinaldo convidando, né? Falando sobre a Rádio Boa Nova e como ser sócio da Rádio Boa Nova. Eu achei o convite tão gostoso que eu tive na mesma hora, eu já peguei no telefone, já liguei e já fiquei sócia e estou sócia até hoje. O que ela representa na sua vida? Bom, a Rádio Boa Nova é minha amiga. Para quem não é sócia, para quem não conhece a Rádio Boa Nova, tá aí uma boa oportunidade para conhecer e ter uma amiga dentro de casa, sabe? Às vezes a gente tá assim triste, alguma coisa aconteceu que não tá legal. Nossa, a Rádio Boa Nova, ela fala com a gente, ela fala de verdade. Com emoção que eu falo, porque eu sinto isso. Obrigada por ser sócia do clube. Imagina, tá vendo? Eu tô emocionada. Tá chorando, né? A gente se emociona com todas as histórias e tenho muita gratidão por vocês estarem lá com a gente. Obrigada por vocês. Nossa força mesmo tá em vocês. Imagina, que seria de nós todos aqui? Meu Deus. Obrigada. Imagina, que isso. Obrigada a você. Tem muito sobre isso. Isso ainda falta. Você faz toda a diferença. Gratidão. Bacana demais, né? Acompanhar os áudios aí, os depoimentos, esse carinho dos ouvintes que participaram na Blitz FEAL. Um beijo para a Sueli e também para o Cláudio Palermo, que mandou essa gratidão, já que ela é sócia. Toda a gratidão aqui da FEAL, Fundação Espírita André Luiz, aos sócios do Clube Amigos da Boa Nova. Se você ainda não é sócio, é só ligar 0800 12 18 38 ou acesse o site amigosdaboanova.com.br e participe também. Sempre lembrando que os sócios do clube têm desconto diferenciado nos eventos promovidos pela FEAL. E no workshop Propósito de Vida, Descubra a Si Mesmo, não é diferente. Dia 23 de novembro, das 9 às 4h30 da tarde, no Hotel Braston, Rua Martins Fontes 330, no centro de São Paulo. É bem próximo aos metrôs República e Anhangabaú e você garante o seu ingresso para esse workshop pelo telefone 11 2458 3214 ou pelo site mundomaior.com.br. Participe, se você é sócio, tem esse desconto especial. Vai lá para você ver a Delmar, também o Hildo Rosa, Fernanda Fernandes, Marcelo Cardoso, só tem gente boa, Rogério Quelucci e muito mais. Vai ser bacana demais e a gente está sempre falando aqui no Manhã Boa Nova sobre esse workshop que é também imperdível. Agora, será que a ansiedade e a depressão estão associadas à falta de propósito na vida, Adriana? Tem esse capítulo ali, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos também, toda essa analogia. Por que causa essa sensação de tristeza, né, de apatia, de desânimo? E os Espíritos mostram mesmo, né, que essa relação está ligada à nossa falta de fé, né, e outras questões que a gente alimenta, né, constantemente na alma. Aqui no Brasil, eu estava comentando hoje no programa que eu assisti, né, com outra pessoa que eu conversava, que
nós temos caminhado continuadamente para uma mudança, e essa mudança é para melhor. Mas nós temos um nível crítico em relação a todas as nossas conquistas, experiências, muito ruim. A gente negativa tudo, a gente coloca tudo que a gente realiza para baixo, a gente Pessimismo, diz né? é um pessimismo constante, e é só fazer comparativos, né? Se formos comparar questões da questão econômica, da questão social, o Brasil evoluiu, o Brasil melhorou, o Brasil cresceu, mas temos sempre essa ideia de tudo está ruim, tudo não está bom, e aí o alimento da alma constante é esse, a falta de fé no seu semelhante, fé nos caminhos de Deus, fé nessa nação que é tão rica, né? E cada vez mais que a gente não alimenta, ele falou dos Estados Unidos, que é um país jovem também, mas eles têm ali uma postura muitas vezes de amor à pátria, né, de bandeira americana, É verdade. que falta em nós. Falta mesmo. Né? O brasileiro precisa ter mais amor à pátria. É mesmo. Patriotismo, né? Patriotismo. Não que para sair guerreando, não, nada disso. É para valorizar outro esse sentido, solo. sim. Como o Dom Pedro ele saiu daqui levando um pouco de terra, porque ele deu valor a esse solo. Quantos de nós temos essa mesma vivência com o nosso solo brasileiro? De Valorizar, amar, né? valorizar. Então, esse pessimismo, essa depressão, essa angústia, essa falta de visão, né, do que essa nação pode nos dar, tem a ver com tudo aquilo que os Espíritos falaram na doutrina, que realmente a apatia, essa falta de fé, essa falta de ação, e aí a ação faz parte. Né? Se você não sente que está bom, você precisa agir para mudar. E o brasileiro, ele já está no ponto de ser chacoalhado, porque ele veio meio que se deixando levar. Agora devia tomar essa bandeira, colocá-la no peito realmente, e fazer essa terra ter o seu destino, que é realmente o destino que os Espíritos criaram para nós. Sander? Olha, primeiramente, já que nós falamos de depressão, algumas linhas da psicologia falam depressão, excesso de passado. A ansiedade, excesso de futuro. E esquecemos de viver o presente. Então, isso não significa que é só isso. Significa que quando você está com depressão, você tem que pesquisar, você tem que saber o que te deprime, o início de que você está depressivo, né? Aquela tristeza, qual é o gatilho que vai te deprimir. Mas sempre com ajuda espiritual, eu acho que, e ajuda psicoterápica, o tratamento espiritual não dispensa o tratamento material. Então, eu tenho depressão. Tá. Então, vamos pesquisar qual o gatilho, onde originou essa depressão. Mas eu tomo fluoxetina, e fluoxetina não adianta nada, só me deixa lento. Às vezes não é problema de remédio, às vezes não é um problema espiritual, às vezes é um problema orgânico, às vezes é um problema de coisa que te chateia mesmo, demais e que te abate um pouquinho. Eu sou ansioso. Eu sou extremamente ansioso. Extremamente ansioso. Demais. A ponto de amanhã eu tenho que acordar cedo para uma reunião, não dormir, com medo de perder a hora. Não consigo dormir. Isso é prejudicial. né? Isso é prejudicial. E eu consegui fazer o equilíbrio com meditação. Legal. Você para, respira. O que eu vou fazer amanhã? Bom, agora eu vou me desligar. Entendeu? Agora, eu descobri que o meu problema era esse. Existem pessoas que o problema não é esse, o problema é orgânico, tá? Um problema de química orgânica. Existem pessoas que é problema espiritual. Então, você viver hoje aqui nesse Brasil com tanta coisa que você ouve nos jornais, na TV, ruins, também tem muitas coisas boas, na internet. E 40% do que você sente, depende de você para ser feliz. Não depende de situações externas, não depende de situação, depende de como você encara as coisas. Uma situação, quando você passa, é você que vai decidir se vai ser um sofrimento ou não. Então, mas 40% é muita coisa, entendeu? Quer dizer que para ser feliz, 40% não depende de dinheiro, não depende do ambiente que eu estou, não depende da parte orgânica, não depende de... isso não é... como diz, de pai para mãe, isso não é esqueci a palavra. Não é hereditário. Não é hereditário. Me fizeram uma macumba que não sei o quê. Não, uma macumba na sua cabeça. Entendeu? Você tem que pesquisar, isso tem origem. Mesmo assim, com todos os problemas, 40% da sua felicidade
depende de você e não de fatores externos. Agora, como no workshop vai falar sobre descubra a si mesmo, né? Descobrir a si mesmo, será que tem alguma relação com essa corrida desenfreada, o sucesso a todo custo? Tem alguma relação isso, Sandro? Então, quando você vai... Eu trabalho com empresas, né? Trabalho em algumas empresas grandes, conhecidas. Então, as pessoas que têm sucesso, algumas delas, você tem o sucesso saudável, que é uma competição saudável, que você tem a sua hora com a sua família, você está saudável, não está doente, hora de trabalho é hora de trabalho, hora de descansar é hora de descansar. Existe aquela cobrança do sucesso a qualquer custo, entendeu? Principalmente na parte da política, assim, o sucesso a qualquer custo, passando por cima das pessoas, puxando o tapete. Você vai nas empresas, com informações, usando informações vendendo para o seu concorrente. Esse tipo de sucesso, a energia que você traz da lei de atração é muito ruim, muito grande, muito ruim. Entendeu? Então, você quer ter sucesso? Se prepare de uma forma bacana, as forças do universo, os bons espíritos vai te ajudar, mas planejamento. Você vai fazer faça um planejamento, vai no centro, faça o seu tratamento espiritual, faça a sua limpeza, faça a sua meditação. Então, você que não é espírita, faz a sua meditação, faça a sua oração, mas faça o seu planejamento. Adriana? Eu tenho percebido uma mudança nesse cenário, de fato. Tivemos uma época em que o sucesso a todo custo, ele era evidente. As pessoas estavam realmente nessa linha, como se fosse uma forma de alcançar melhorias na vida. Aí, com o passar do tempo, nós percebemos que não era isso. Essas pessoas alcançavam suas melhorias econômicas, seus postos, seus cargos altos, mas não eram felizes. Aí, essa situação de depressão, de angústia, e muitas demonstravam que somente aqueles parâmetros não eram suficientes. Entenderam que, às vezes, na vida, você abrir mão de certas questões é mais importante. Então, hoje nós temos um grande número de pessoas que, às vezes, declinam de cargos, declinam de experiências profissionais, assumem coisas que nós falamos, mas ele tinha um cargo tal, foi ser tal coisa. Por quê? Mesmo? Porque elas estão entendendo que aquilo não está fazendo bem para ela. Eu vejo até um número grande de pessoas assim migrando, deixando de trabalhar tantas horas seguidas, como era muito comum uns 10 anos atrás, a pessoa ficar horas e horas, estender, para poder se oferecer outras experiências de vida, né? Então, nós temos uma mudança, está claro isso, porque já ficou evidente que por um bom tempo as pessoas foram tanto nesse tipo de interpretação, que cada época há um entendimento, vamos dizer assim. Só que se entendeu que não dá. Eu lembro um rapaz que ele estava com um bom cargo numa instituição financeira e chegou um momento que ele sentia que ele tinha que fazer tantas questões, assim, aquela gana por crescimento, que um dia ele sentiu que ele não conseguia entrar na instituição, sentar e trabalhar. Ele tremia inteiro. Nossa. Aí ele percebeu que ele adoeceu. Né? E por que ele adoeceu? Nada que não for luz, nada que não for construtivo, nada que não for essência divina nos faz bem. Chega uma hora que aquilo vai nos adoecendo e o nosso corpo vai gritar, né? Reflete no físico também. Exatamente. Um trabalho próspero de sucesso, se ele demandar que esse sucesso venha o nosso, mas alavanque muitas pessoas em comum, faça uma construção de fato para uma qualidade para outros, e não é aquela coisa só individualista, eu, aí sim, é um sucesso. Mas esses trabalhos que eram dessa maneira adoeciam as pessoas, porque não é uma orientação divina você fazer algo que é só o seu egoísmo e você. Não é o natural. Não é o natural. Nós estamos caminhando para uma sociedade. Para isso, né? É por isso que você tem que ter o seu talento, né? Se você usar o seu talento, eu acho que eu lembro até é uma das parábolas que eu mais gosto, que é a parábola dos talentos. O que você faz com o seu talento? Se você é um bom confeiteiro, você não vai ser um bom mecânico. Entendeu? Se você... e é o que está acontecendo. As pessoas estão trabalhando nas empresas e aquelas nem é o dom, nem é o talento dela. Nisso, ela quer trabalhar mais para poder atender as expectativas dos patrões, né, se anulando e tudo mais. Aí vivem pessoas infelizes, pessoas com depressão, pessoas com nível alto de ansiedade. Então, qual que é seu talento? Hoje tem mais essa. Hoje acabou o emprego, não tem mais emprego. Emprego que dava a carteira assinada, vale refeição,
que te dá vale transporte, Férias. esquece, acabou acabou férias. Não existe mais isso. Esse é o, O que eu faço? Eu exatamente. pinto canecas. Canecas tá... Hoje as pessoas, como é que elas arrumam emprego hoje, podemos dizer? Ela arruma trabalho. Né? Eu falo que trabalho tem bastante, emprego não. Tá? O que é trabalho? Você chega naquela empresa, eu sei fazer isso. Quanto que você me dá se eu fizer isso para você? Eu sei fazer muito bem, eu tenho as máquinas, tudo. Eu te dou tanto. Cobre. Vamos fazer negócio. Hoje, você que vê a necessidade dentro do seu talento, que você gosta de fazer, que você vê a necessidade do seu cliente, que você vai lá atender o seu cliente. Eu quero, por exemplo, vender comida vegana. Por exemplo, comida para cachorro, eu faço comida para pet, que seja. E como é que eu faço? Qual é o seu talento? Eu sei fazer muito bem. Então, se você fizer bem, você vai trabalhar menos, feliz, né? Chega segunda-feira, você fala, hoje é uma segunda-feira. É uma tortura. Se segunda-feira fosse ruim, terça seria pior. Então, nós temos que tirar aquele estereótipo, coragem, que hoje é segunda-feira. Que isso? O trabalho é uma dádiva, uma coisa maravilhosa. Por isso que você tem que fazer o seu talento, coisas que você gosta, para você caminhar. É claro, se você tem uma oportunidade de ganhar um dinheiro, isso aqui é um trampolim para o seu talento, para fazer o que você quer, que isso seja de uma forma planejada. Né? Uma forma planejada. Eu vou trabalhar 2 anos aqui, eu pego esse dinheiro e vou fazer o que eu quero. E não viver daquilo de uma forma infeliz, que você pode pegar câncer, acabar com a sua saúde. Entendeu? Então, o emprego mudou, o Brasil está mudando. Tá? Então, hoje você é dono da sua mão de obra. É isso que as pessoas não entenderam ainda. Entendeu? Você não pega... E as faxineiras já entenderam isso há muito tempo. É melhor elas cobrar 250, 300, 400 reais para fazer uma faxina num dia do que ela ganhar R$1.000 dentro de uma casa de família. Elas já sacaram isso há muito tempo. Verdade. Agora, qual que é o propósito de Deus para a humanidade, né, Adriana? Evoluirmos sempre, nos amarmos, transformarmos esse planeta num planeta de luz. Esse que é realmente o que nós entendemos. Fácil demais. Né? É claro que se for tentar definir Deus e toda essa questão de criação, é muito complexo. Mas Sim. Até o nosso nível de entendimento, que eu falo assim, que a gente só pode entender isso nesse nível. Evolução, amor, iluminação e união. E são expressões que, para o nosso nível evolutivo, são compreensíveis, mas, no fundo, é muito mais que isso. Até Emmanuel nos coloca que não tem como falar sobre os espíritos de ordem muito superior, porque nós não temos nenhum entendimento para alcançar. Tem como saber, né? Então, o que Deus deseja realmente, a gente só consegue entender até esse ponto, e além disso fica difícil, porque a gente não tem elemento para avaliar o que seriam essas experiências emocionais. É mais profundo do que isso, né, Sander? Deus quer que você tenha sucesso. Deus não quer ver você fracassado. Se você fracassou, faz parte do caminho para o sucesso. Você vai avaliar, saber o que aconteceu, aonde você errou, o que está acontecendo, falar com pessoas que entendem mais do que você sobre o assunto, sobre o problema. Deus quer que você tenha sucesso. Se você não quer que seu filho tenha sucesso, você acha que Deus não quer que você tenha sucesso também? Você acha que se Deus quisesse que você se danasse, que a gente se lascasse, ele tinha arrumado um planeta cheio de frio, calor, cheio de espinho, não tinha colocado a gente num país maravilhoso como esse, num planeta maravilhoso como esse. Então, ele tinha colocado a gente num lugar cheio de ranger de dentes, de bicho feio, de barata. Né? Joga lá, o pessoal eu tem tenho medo de medo, barata. hein? Então, e aqui você está num lugar tão bacana. Então, você acha que Deus quer o seu mal? Então, pode ser que você não esteja preparado ainda, você não achou o caminho para conseguir o que você quer. Mas que Deus quer que você tenha sucesso, sim, Deus quer. Você pode não ter achado o caminho ainda, mas vai achar, se você procurar. A gente fala assim que nós somos um plano perfeito de Deus, destinados à melhoria do mundo. Vai falar, mas é aquela pessoa que cometeu tal e tal erro. É um plano perfeito de Deus também. Também, filho de Deus. E Deus. o erro dele contribui de alguma maneira para outros não errarem ou outros tomarem caminhos diferentes. Então, nós sabemos que todos nós somos um plano perfeito de Deus e todos destinados à melhoria do mundo. Deus quer. Você não quer que seu filho tenha sucesso? Você acha que Deus não quer que você tenha sucesso? Você acha que Deus quer que você se lasque, que pegue 3 ônibus, 5 ônibus num dia, que você trabalhe 18 horas, chega com
com dor de estômago no outro dia, você acha que Deus quer isso para você? Deus quer, claro, que você se esforce bastante, que você faça os seus sacrifícios dentro dos limites. Ele não quer, não estou falando que você não deva fazer sacrifícios para você, esforços, não é sacrifício, esforço para você conseguir um ideal. Você tem que acordar cedo, você tem que estudar às vezes 16 horas por dia, mas isso é durante um tempo. Depois que isso passar, você tem a bonança, você tem o objetivo atingido. E é isso que as pessoas não entendem, elas acham, principalmente o espírito antigo, que acha que tem que sofrer o tempo inteiro. Antigamente nós pensávamos assim, que você tem que sofrer, que você eu consegui. Tem gente que até, olha, eu consegui com sacrifício. Entendeu? Sim, bacana, é legal. Tá louco. Tá louco. Você é com sacrifício. Não precisa disso. Não precisa disso, não precisa de sofrimento. Você precisa, claro, de esforço. Que é bem diferente do que sacrifício. É diferente. E é legal você falar isso, que tem um dos temas do workshop da Fernanda Fernandes que vai ser justamente esse: fracasso, o caminho para o sucesso. O caminho para o sucesso. Olha que bacana. É aquele negócio que para alguns fundo de poço tem mola. A pessoa cai, mas... Não, você acha... isso mesmo. E as maiores empresas do Brasil, do mundo, todos os, vamos falar, os maiores empresários do mundo, todos eles que eles saíram do zero, todos eles faliram pelo menos 2, 3, 4 vezes. Você tem empresários que eles começaram a ficar ricos depois dos 60 anos, como Roberto Marinho, vários empresários. Proprietário do Kentucky Fried Chicken. Acho que o Justus fala isso. O Justus também fala que foi depois de uma certa idade que ele teve sucesso. Você então... teve algum sucesso. Então, você já tem maturidade, né? Longe ter sucesso, não é isso. Você vai ser infeliz, vai jogar sua encarnação fora. Então, vamos lá. Qual que é seu talento? Meu talento é pintar quadro. Falei, só pintar quadro dá dinheiro? Falei assim, vamos fazer o seguinte, você faz isso aqui para se sustentar e pinta quadro que é o que te deixa feliz, você pode equalizar. Porque tem coisa que você gosta que não dá dinheiro. Entendeu? Então, você pode equalizar com outras coisas parecidas. Não gosto de pintar quadro, mas eu gosto de grafite. Eu posso... quanto que a pessoa cobra para eu fazer um grafite no muro dela? Uhum. Olha que interessante. Do seminário que a última vez estava aqui no programa e foi muito bom, que conversando aqui nos bastidores eu comentei, a gente precisa aprender a ganhar dinheiro. Ele falou, não, vocês estão errados, não é ganhar, é fazer. Fazer dinheiro, certo. Ganhar você ganha e não ganha. Mas fazer você dinheiro. Sabe aprender o caminho, você sabe repetir. Sim, exatamente isso. É muito mais... Desculpa. É muito mais fácil. Uma pessoa que perdeu tudo, ela recuperar... Por quê? Porque ela sabe o comportamento, ela sabe o caminho. Então, uma pessoa que perdeu tudo, que teve muito dinheiro, perdeu, é muito mais fácil ela recuperar que uma pessoa que nunca teve dinheiro. É mesmo. A gente está falando muito aqui de sucesso também, de esforço, né? Como disse o Sander, propósito de vida, descubra a si mesmo, que é o tema do workshop dia 23 de novembro. O workshop é promovido pela FEAL, Propósito de Vida, das 9 às 4h30 da tarde, no Hotel Braston, Rua Martins Fontes, 330, no centro de São Paulo. Vai lá para garantir o seu ingresso, ainda dá tempo, 2458-3214, ou já acessa o site mundomaior.com.br. Lembrando que os sócios do Clube Amigos da Boa Nova têm desconto diferenciado. Tem muitos palestrantes que são palestrantes comunicadores, né, da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior. Você vai conferir o Hildo Rosa, nosso amigo, né, Dri? Um amor. Eu tô apaixonada por esse homem. Muito bom. Vai ser legal, hein? Depois você conta. Eu incorporei as milhares de fãs no Hildo Rosa. Ele tem muito. Só mais uma. Eu também. Vai ser bacana demais, são todos convidados. E a gente vai trazer, então, a Ana Talavera. Ela é do canal Spirit Talks, que vai aí falar sobre a importância das mídias sociais para o espiritismo. Vamos conferir. Olá, estou aqui com o Spirit Talks, primeiro vídeo para falar com você que curte as mídias sociais, e eu já tenho uma pergunta já bombástica para fazer. E se Kardec estivesse aqui encarnado com a gente? Ele usaria as mídias sociais ou não? Então, se você não é inscrito aqui no canal, clica aqui embaixo no inscrever-se, ativa o sininho e dá o seu joinha. E o tema de hoje é para você que já escutou o seguinte: mas internet, espiritismo, como assim? Como é que a gente vai controlar o que as pessoas estão falando da doutrina? Ou, não, mas as pessoas ficam o dia inteiro nas mídias sociais, é um problema isso. Nada disso, gente. Comunicação digital e espiritismo veio pra ficar. E eu vim aqui pra falar 3 pilares pra você do que eu acredito que a comunicação digital pode colaborar para o espiritismo. Primeiro grande pilar: tecnologia.
Vamos combinar, né? Não dá pra negar que mídias sociais e espiritismo tem tudo a ver. Eu super acredito que Kardec usaria WhatsApp aqui, ó, numa boa, Facebook, pra expandir aí o conhecimento dele. E se eu estou aqui falando com você e você está aqui me assistindo, eu acredito que nós aqui, ó, eu, você e eu, a gente acredita que o mundo pode ser melhor se a gente tiver esses conteúdos pra expandir pras pessoinhas, né? E mais uma coisa, as ferramentas que as mídias sociais nos trazem, elas vão nos ajudar e ajudar eu, você, todo mundo a expandir os conhecimentos da doutrina espírita de uma forma melhor, de uma forma mais acessível, mais fácil para as pessoas. Segundo grande pilar que eu acredito que a comunicação digital veio para ficar e ajudar o espiritismo, é que os centros espíritas têm muito a ganhar com as mídias sociais aí rodando e seus trabalhadores usando, as mocidades, os jovens, porque a tecnologia não veio para separar as pessoas, ela na verdade veio para colaborar e expandir ainda mais os trabalhos de todo mundo. E terceiro grande pilar, mídias sociais nada mais é do que um grande encontro de pessoas com os mesmos interesses. E não é de agora. Lá atrás, lá no tempo, antes de GG mesmo, antes de Jesus, antes de Moisés, antes de todo mundo, a galera se reunia em volta de fogueiras, em grupos, justamente para falar de assuntos bacanas, de interesses em comum, e as mídias sociais nada mais é do que isso. Tem coisa melhor do que a gente divulgar aí a doutrina, encontrar pessoas que gostam da doutrina, que gostam dos valores espíritas, e não só para as pessoas que conhecem o espiritismo, aí que está a grande sacada. Quando a gente se reúne no centro, a gente bate papo nas mocidades, nas palestras públicas, rola aí um interesse em comum entre todos nós. Ou seja, as mídias sociais se resumem aí em grandes comunidades com interesses em comum, que você e eu podemos aí ajudar outras pessoas a conhecerem esses valores espíritas tão maravilhosos que a gente ama e que estamos aqui para aprender cada vez mais e evoluir. Portanto, os mídias sociais e espiritismo dá match. Então conta pra mim qual mídia social o seu centro espírita usa, e se não usa, qual mídia social eles deveriam usar. Comenta aqui embaixo e até semana que vem. Beijo! Muito bom a gente acompanhar as informações da Ana aí do canal Spiritalks, trazendo a importância das mídias sociais para o espiritismo. Bom demais aprender um pouco mais com ela também aqui no Manhã Boa Nova, né? E a gente está falando então sobre os dois feriados hoje, né? A Proclamação da República e também a Consciência Negra. Em 20 de novembro de 1695 morria Zumbi dos Palmares. Essa foi a liderança mais conhecida do chamado Quilombo dos Palmares, que se localizava na Serra da Barriga, atual estado de Alagoas. A fama e o símbolo de resistência e força contra a escravidão mostrada pelos palmarinos fizeram com que a data da morte de Zumbi fosse escolhida pelo movimento negro brasileiro para representar o Dia da Consciência Negra. A data serviu para se manter viva a lembrança de que o fim da escravidão foi conseguido pelos próprios escravos e que em nenhum momento durante o período colonial e imperial deixaram de lutar contra a escravidão. O fim da abolição não representou também o fim dos problemas sociais para os escravos libertados. O racismo e a resistência à inclusão dos negros na sociedade brasileira, após a abolição, foram também um motivo para se escolher o 20 de novembro como data para se lembrar dessa situação. O Dia da Consciência Negra busca enaltecer a necessidade de aceitação do outro, o respeito enquanto pessoas humanas, além de discutir e trabalhar para conscientizar as pessoas da importância da raça negra e de sua cultura na formação do povo brasileiro e da cultura do nosso país. Independente da cor, somos todos irmãos e filhos do mesmo Pai. Ora encarnamos como brancos, como negros, vermelhos ou amarelos. Tudo dependerá da nossa necessidade de evolução. O que a doutrina espírita fala sobre a discriminação racial, então, nesse contexto dessa data também, né, Sandro? Todos nós somos iguais perante a Deus. E que a prova de você ser negro é uma prova muito difícil. Até nos dias de hoje. Porque ainda hoje você sofre uma discriminação, ainda hoje as pessoas pensam mal. Se você vê os maiores enganos da polícia quando se mata alguém, eram negros. É mais fácil você desconfiar de uma pessoa negra do que você desconfiar de uma pessoa que é branca. Infelizmente tem. Na época da libertação dos escravos, o grande problema que se teve foram os negros que não tinham trabalho. Então, os negros, eles foram libertados, eles saíram das casas, muitos deles continuavam
trabalhando em troca de comida, né? Dessa vez eles não eram castigados, mas em troca de comida. Eles vagavam nas ruas, eles vendiam, muitos deles eram feiticeiros, então eles vendiam, por isso que tem hoje aí, traga o seu amor em 3 dias, isso veio dessa época, porque esses escravos, eles conhecendo essas coisas, eles, ex-escravos, né, conhecendo a feitiçaria, eles vendiam em troca de subsistência. Por isso que existe até hoje isso. Então, o grande problema que se teve foi a inclusão, e essa inclusão ainda não foi feita. Essa inclusão ainda não está terminada. A partir do momento que todos os seres humanos, não só negros, mas amarelos, brancos, pardos, forem iguais, podemos dizer que está implantado. Não está implantado ainda. Ainda se tem muito preconceito. Eles sofrem nas escolas, sofrem nos shoppings. Isso você vê na televisão, eu vi isso na televisão há alguns dias. Só que as pessoas se esquecem de... também tem o lado dos negros, que eles também têm que... eles foram tão massacrados, são pessoas tão discriminadas que eles não acreditam mais que quando uma pessoa está querendo amizade, respeito, eles já desconfiam se é verdade ou não. Uhum. Entendeu? Vê que situação difícil. Então, o Espiritismo diz que quando todos forem iguais, uma grande etapa será atingida. Inclusive, tá ali nas obras, né, na Revista Espírita, várias matérias sobre todas essas questões, realmente buscando entender a sociedade, essa questão, né, do preconceito, na época ainda dessa discriminação tão, né, clara que era própria da sociedade europeia. Mas até interessante, porque Kardec não convivia muito, né, com essa experiência na onde ele estava. Essa experiência não era muito pertinente ali ao modo... Não era a realidade deles, contexto não era a dele. realidade deles. Mas ele se preocupou, ele foi atrás desse assunto, ele foi abordar com os espíritos. E os espíritos trouxeram realmente que tudo isso perde o sentido quando a gente fala de reencarnação. Né? Se você sabe que você nunca vai ter essa questão, como são as castas, que você tem que ter sempre a mesma condição, você tem que estar sempre encarnando na mesma condição, e assim, sucessivamente, suas famílias serão assim, e mostra que não, que o espírito ele vai passar por muitas experiências, então derruba tudo, né? E aí ele mostra claramente que essa questão nos acompanhou, teve a ver com o nosso processo de crescimento espiritual moral, em que nós demonstramos ainda nossa inferioridade moral, ao, né, trazermos um domínio pelo nosso semelhante, da forma como acontecia. E aí ele mostra também que as reencarnações elas vão corrigindo toda essa questão, porque uma vez que o espírito reencarna, ele que foi um escravo, ele tem também a oportunidade de mostrar superioridade nessa questão, né, de perdoar, de mostrar uma racionalidade. E aí também tem a situação que o espírito, ele, na sua involução, ele também muitas vezes reencarnou depois de uma experiência dessa e ele repercutiu este erro, tamanho, né, a limitação do seu ser. Porque nós temos, inclusive, menções de que entre os negros havia também esse tipo de domínio. Sim. Né? Então, isso é do ser humano, não é da raça da cor. Sim, exatamente. Né? Do ser humano. Interessante. Existiam negros que eles escravizavam outros negros, né? Sim. E ser escravo dentro de muitas culturas, não são só os negros que eram escravos. Existiram escravos brancos? Sim, é claro que existiram, entendeu? Agora, é o seguinte, quando você fala... Quando você fala da libertação dos escravos, quando você fala da condição que eles passaram, hoje você está discriminando, amanhã você pode ser discriminado. Por quê? Por causa das encarnações. Se hoje eu li, eu só não me lembro onde que eu li, que se você hoje é senhor, que às vezes esse escravo que está passando por essa situação, estava passando por essa situação, ele pode ter sido senhor em outras encarnações. Então, ele também está aí levando o seu resgate, nem por isso ele está deixando de passar por aquela situação para evoluir. A condição dele de pedir de vir num corpo de uma pessoa que, como escravo, como discriminatório, aquilo ele pediu para o corpo dele.
Ele precisa daquilo para ele ver como é o outro lado da moeda, para ele poder se defender outras pessoas. Aqui no Brasil mesmo, nós tivemos uma grande quantidade de escravos que eram árabes. E eles, na verdade, teve a revolta desse movimento, né, dos árabes que eram escravizados. E essa revolta, né, denominou até uma certa situação aqui conhecida no Brasil. Por isso que a escravidão no Brasil, ela denotava mais um comportamento de domínio, né, das pessoas sobre as outras, trazendo elas como seus serviçais, como, né, aqueles que iriam dar condições a manter aquela postura, né, patriarcal, aquele domínio, né, autoridade, aquela superioridade. O Brasil, ele tem uma dívida, né, vamos dizer assim, com essa questão de mais de 300 anos de navios negreiros aportando em nosso solo, né, trazendo uma quantidade de homens e mulheres que perderam a condição de serem livres, né, de serem destinados a uma vida de sofrimento. Esses espíritos aqui desencarnam, reencarnam aqui em muitas das condições. Você comentou sobre a formação, né, desses escravos recém-libertos. Tem um trabalho da Casper Libro que eu adoro, e é o estudo da formação de todas aquelas comunidades no Rio. E elas provêm desses escravos que, tendo que morar próximo à cidade, mas não querendo mais trabalhar para o seu antigo senhorio, eles vinham realmente comercializar aquilo que conheciam com os seus encantos e formando ali nos morros as suas moradas, né? Então, se nós temos hoje uma questão social tem que ser trabalhada tão ativamente, é porque nós plantamos dia após dia, em todo o nosso passado, essas situações em nós. Por que os negros sofrem tanto com isso? Ainda também são espíritos que precisam amadurecer essa questão de amor próprio, perdão. De fato, eu vou falar uma experiência da minha infância. Me levaram numa casa espírita por conta da minha experiência mediúnica, e era Dia dos Escravos. Eu lembro que eu me sentei ali e fiquei vendo aquela mesa branca, os médiuns todos ali, eu não entendia bem, eu fui porque achei que era uma festa e que ia ter bolo, criança, né? Mas não ia ter nada disso, ia ter uma reunião de acolhimento aos espíritos no Dia dos Escravos. De repente, começa a reunião todos em silêncio, eu ouço choros, eu ouço toda aquela situação de correntes, e eu procuro aqueles sons, eu não encontro. E quando eu olho para frente, eu vejo aquela quantidade de atendidos, são espíritos necessitados naquela condição de escravos sendo atendidos. E era uma visão muito triste. Eu lembro que eu saí correndo e tal. O que me ficou dessa experiência? Eu não tinha nenhuma consciência, eu era criança. Passado todo esse tempo, ainda existem aqueles que estão atrelados a essa condição espiritual por mágoa, por não perdoarem. Eles influenciam também mentes na mesma condição aqui. Então, aquele que tem esse pensamento muito arraigado de que eu não tenho oportunidades porque eu sou negra, eu não tenho oportunidades por causa disso. E alimentam essas mentes ainda que vivem presas no mundo espiritual. Atraem essa influência, né? Isso soma. E eu falo, muda essa questão. Se coloca. Mudar a frequência. Muda a frequência. Acredita, você é um potencial. Hoje em dia você tem muitas profissões que você coloca-se pronto pela sua qualidade, né? E, digamos assim, essa forma de se enxergar alimentada por tanto tempo não está sendo saudável também. Nós sabemos que a sociedade tem culpa e tem que corrigir seus erros. Mas a mente também de todos nós, até por conta que no Brasil, praticamente, ou essa população é negra ou miscigenada. Nós não temos muitos diferentes. Então, o que fazer? Exatamente. E depois de meses aí num processo de comunicação escrita em papel, as crianças vão se encontrar para se conhecer e celebrar a amizade e o aprendizado por meio de cartinhas. Alunos do 4º ano da Escola Municipal de Ensino Fundamental, professora Maria Mizui Florenzano, de Araçoiaba da Serra, que durante um ano trocaram cartas com estudantes do 5º ano da Escola Municipal Professor Paulo Fernando Nóbrega Tortello, localizado no Parque das Laranjeiras, em Sorocaba, eles conheceram os amigos por correspondência. A visita é um resultado do projeto Trocando Cartas, desenvolvido pela professora Melissa Bacelli Michelache ao longo deste ano e pensando no resgate do recurso da carta para estreitar amizades, além de permitir que os alunos pudessem opinar por meio de carta do leitor.
para desenvolver os 47 estudantes, 27 dos quais de Sorocaba, estimulou o primeiro compartilhamento de experiências ao longo do mês de fevereiro e deu início, então, à troca de cadernos e de perguntas e relatos também. É um projeto de troca de cartas que aproxima crianças de Sorocaba e Araçoiaba também. Parabéns a todos, muito bacana esses projetos, né? A gente já está quase terminando o programa, então dá um minutinho aí para finalizar. Deixa uma mensagem para nós, né, Dri, pelo Dia da Consciência Negra, proclamação. O Dia da Consciência Negra é um dia importante para nós repensarmos nossos valores com os nossos semelhantes. Deus nos pede realmente que possamos amar uns aos outros, enxergar o Espírito que ali habita, com todas as suas experiências, e trazer a ele para essa experiência em conjunto, né? Se estamos falando da República, de mudança, de conscientização, transformação, tudo isso caminha junto. E você, Sander? Faça a sua parte. Não discrimine, acolha. Se não ajuda, não atrapalha. Dê o seu carinho para essas pessoas, mostre, faça um comportamento para eles se sentirem iguais. Entendeu? Não superiores nem inferiores, nem você superior, nem você inferior. Todos iguais. E eu gostaria de mandar uns abraços. Rapidinho. Guaianazes, tem o Centro Espírita Allan Kardec, tem uns amigos meus de Guaianazes que me ouvem. O Elcio, o Luiz Carlos, é um pessoal que também gosta muito do espiritismo, Legal. que vão nesse centro. O pessoal da Seara Bendita, Beijos lá do Grupo a todos. Augusto César Neto, que está fazendo um trabalho maravilhoso em Paraisópolis e várias escolas aqui em São Paulo. O pessoal da Casa de Maria, aqui de Guarulhos. Um abraço a todos eles. E, por favor, leve seus filhos na evangelização. Comece a fazer isso. Boa. Obrigada, Sander. Sander. Nada, imagina, Obrigada, pode Adriana. Obrigada, Vanessa. Obrigada, Sander. Até a próxima experiência. São lindos. Muito bom. Continue na sintonia da Rede Boa Nova de Rádio, da TV Mundo Maior e até o próximo programa. Você acompanhou Manhã Boa Nova.